meu caro? E aí, minha cara? Tudo bem? Professor Adriano na área. Como é que vocês estão? Olha, que legal que tá tudo bem com você. Show de bola. Professor Adriano, então, de língua portuguesa, 8º ano. Tá vendo aqui do meu ladinho? Ó, quem tá aqui embaixo, a Elisângela. Oi, Elisângela. Tudo bem contigo, minha cara? Belezinha. Nós dois vamos seguir com vocês, meus caros aí em casa, nessa nossa aula de hoje. Vamos ver o que nós vamos trabalhar na nossa aula hoje? Vamos lá? Tá aqui, olha os nossos objetivos. Identificar em textos lidos ou de produção própria os termos constitutivos da oração, sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores, como parte do processo de compreensão da estrutura de orações. Vamos trabalhar com esses objetivos. Só que a gente vai trabalhar um pouquinho mais delimitado nesses objetivos, um recorte maior. Vamos iniciar com uma leitura? Olha só. A menina está meia chateada. A filha sempre foi menos paciente que a mãe. Tem coisa estranha aí, não tem? O que você me acha? O que você acha? O que você me diz? Você não concorda que está meio diferente? Então, vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo? Então, de acordo com a gramática tradicional, a famosa norma padrão, Então, lembrando o seguinte, que nós temos vários tipos de gramáticas. A gramática tradicional é aquela que é a normativa, aquela que diz para nós as normas da língua portuguesa que nós devemos utilizar. Onde? Em concurso público, nas avaliações em que pede essa norma padrão, nos textos que nós vamos produzir. Então, aí que nós temos a chamada gramática tradicional, tá? Então, na gramática tradicional, termos como meia e menos, não tem seus usos permitidos, porque essas palavras pertencem a uma classe, a chamada classe dos advérbios. O que é uma classe de advérbios? Estão lembrados? Lembram, o que é o advérbio? O advérbio é aquela palavra que vai dar uma circunstância, vai modificar a ação verbal. Além dele trabalhar com o verbo, ele também vai modificar o nosso adjetivo e o próprio advérbio. O advérbio modifica o próprio advérbio, sempre trazendo uma circunstância. Professor, o que é circunstância? É o contexto, por exemplo, se é de modo, intensidade, mas calma, a gente já chega lá. Vamos voltar para o nosso menos e o nosso meia? Porque aqui, vocês viram, Vocês viram agora que na norma padrão, a gramática tradicional, não permite. Ali fala que não pode. Mas eu tenho certeza que você já ouviu alguém, em algum momento, em algum local, falar menos e meia. Bom, claro que meia existe, Você vai colocar no pé quando está frio, você coloca, uma meia, não é? Mas aí é um substantivo. Meia também no sentido de metade, não é? Tem, mas no advérbio, norma padrão fala que não tem não, hein? Vamos ver aqui. Trazendo para a norma padrão, nós temos o quê? A menina está meio chateada. A filha sempre foi menos paciente que a mãe. Vamos raciocinar um pouco aqui. Quando a gente diz que a menina está meio chateada, é a mesma coisa dizer que a menina está pouco chateada, está um pouquinho chateada, está... Então eu estou trazendo uma certa intensidade para este chateamento da mocinha, da menina. Agora, se eu falasse a menina está meia chateada, vamos pensar, olha aqui, que metade, meia metade, estão vendo aqui? Qual metade que está chateada? Será que a metade de cima, a metade de baixo, a metade esquerda ou a metade direita? Viram o porquê que o meia traz confusão para nós? E tem que saber utilizar. Então, quando for o advérbio, segundo o padrão, é meio, tá? Olha aqui o menos, A filha sempre foi menos paciente que a mãe. Novamente, está modificando aqui, dando um contexto, aliás, uma circunstância de intensidade.
Mas, professor, você acabou de dizer que a gente já ouviu isso em algum lugar, já ouviu menos e menos. Realmente, eu falei, e volto a reafirmar, a gente já ouviu isso. As pessoas utilizam. No dia a dia, muitas pessoas falam dessa maneira, né? Vamos ver aqui, olha só esse trecho aqui. Eu trouxe um trecho de um livro bem antigo, 1908, Memorial de Aires. A gente já vai ver sobre isso. Quem que fala? Quem escreveu? Já vamos falar sobre ele. Mas olha a frase. Aliás, frase não, trecho, desculpa. Estou cansada e fraca, conselheiro, e meia doente. Não dou para folias de viagens. Meia doente. Será que tem sentido esse meia doente para nós, a norma padrão? Que metade que ela está doente será? De cima para baixo, de baixo para cima? Aquilo que eu falei agora há pouco. Quando nós falamos em meia doente, a gente pensa de metade, né? Essa pessoa que está aqui, será que ela dominava o uso do meio e do meia? Lá em 1908? Ou em 1908 a língua era diferente? Não, era a língua portuguesa, era a mesma que a nossa. Olha quem escreveu, Machado de Assis, o principal escritor da nossa língua portuguesa, né? Aqui o nosso principal escritor do Brasil. Ele escreveu livros maravilhosos com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, esse escritor, dizer que ele não tinha conhecimento do uso de advérbios, eu acho que é muita coisa para a gente falar isso, não é? Nós aqui, réis mortais. E por que eu estou falando que nós somos réis mortais? Você sabia que Machado de Assis, ele é um imortal? Ele é imortal. Mas não é imortal que não vai morrer, é o imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele foi que fundou a ABL. E nós falamos para aqueles autores que ocupam as cadeiras da ABL, nós os chamamos de imortais. Então, ele é o imortal da Academia Brasileira de Letras, o fundador da ABL. Então, ele sabia muito da língua. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Vejam só, quando nós temos lá, falamos do meia, do menas, e nós damos aquele... Sabe aquele risinho? Nós estamos tirando sarro do nosso coleguinha, da nossa coleguinha que está falando assim. Olha, tem um professor chamado Marcos Bagno. Ele, na área da linguística, ele é uma sumidade na língua portuguesa aqui do Brasil, é um dos principais estudiosos. Vejam só aqui, ele fala que isso é preconceito linguístico. Leia comigo, ó. A questão do erro no uso de menas ou meia depende muito do tempo. Como assim depende do tempo? Será que é o tempo chuvoso? Tempo com sol? Não, é tempo de passagem mesmo. Observem lá, o que hoje pode ser considerado errado, com o passar do tempo e o uso constante, pode se tornar certo. O que ele quer dizer com isso ali? O que eu quero dizer no meu slide? Que é o seguinte, que esse menas, quem garante que daqui a 40, 50, 80, 100 anos não entre na língua? Quem que faz a língua? Quando fala, professor, olha, eu soube que a língua é viva. Língua viva? Quem é vivo somos nós, os falantes, os usuários da língua. A língua é apenas um instrumento para nos comunicarmos. A língua por si só não faz nada. Quem faz somos nós. Se a sociedade muda, a língua muda. Quem garante que não pode mudar com o tempo? Eu já vou chegar lá, porque nós temos um raciocínio aqui para chegar nesse ponto. O que é importante nesse momento? Nós não disseminarmos o chamado preconceito linguístico. Tirar sarro do coleguinha, da coleguinha ou de qualquer pessoa que você conhece por falar menas ou meia, no sentido de pouco, isso é preconceito linguístico. Porque essas palavras, esses usos estão na sociedade. Não significa que estão na norma padrão, como nós vimos agora há pouco. A gramática tradicional fala, pera lá, não é bem assim, mas o uso está presente. Veja só, para pensar, aqui eu trouxe também um raciocínio de dois pesquisadores, a Tayane Santos Antunes e o Ricardo José Lima.
São dois pesquisadores da língua portuguesa que falam o seguinte, olha. Mas sabemos que as pessoas falam menos. Como pode algo não existir especificamente uma palavra se é usada, no caso falada, né, pelas pessoas? Não haveria uma explicação para esse uso? O que eles estão falando aqui? O que esses pesquisadores estão dizendo? Que se a palavra ela existe. Tanto é que eu não estaria falando dela aqui agora, não estaria comentando ela aqui. Se a palavra ela existe, tem que ter uma explicação para esse uso. Raciocinem comigo agora aqui. Pouco, muito e menos são o que nós chamamos de advérbios de intensidade. Por quê? Ele vai dar intensificação. Eu estou um pouco chateado. Então, é a quantidade que eu estou chateado, né? Eu estou muito chateado, né? Hoje eu estou menos chateado. Então, percebam que essas palavras intensificam, né? O que é o verbo, o adjetivo, ou o próprio advérbio que eu falei. Observem lá. Pouco magro, né? Tem o pouco magro, muito magro, menos magro. O pouco magra, muito magra, menos magra. O que estou mostrando aqui? Que esses advérbios não vão variar de acordo com o gênero. Então, é pouco magro e pouco magra. Perceberam? Não é pouca magra, muita magra, menos magra. Norma padrão que eu estou falando, gramática tradicional. Vamos refletir nisso. Tá? Agora, esses advérbios, eles também se transformam em pronomes. Nós temos casos que eles são pronomes. E o pronome, você já sabe, ele concorda com o substantivo. Aí o pronome ele vai fazer a flexão. Singular, plural, masculino, feminino. Vejam só então. Aqui nós temos os pronomes pouco, muito e menos. Observem comigo. Se nós falamos, olha o raciocínio, tá pegando, tá comigo? Pouco, o quê? Requeijão, beleza? Muito, requeijão. Menos, requeijão. Perceberam? Requeijão é masculino. Pouco, menos, muito, são palavras masculinas que estão concordando. Estão comigo? Estão acompanhando? Vamos lá. Agora, nós vamos mudar. Eu não quero mais requeijão, eu quero uma manteiga, pão, manteiguinha, à tarde, naquele pãozinho quentinho que a mãe acabou de fazer ali, tá tirando do forno, né? O pai e a mãe tirando do forno agora, aquele pãozinho caseiro, se corta, passa aquela manteiga, derrete. Adoro. Então, vai lá, eu vou ter o quê? Pouca manteiga. Eu tenho quanto de manteiga? Não, eu gosto de muita manteiga. E agora é com você, pense aí. E se eu utilizar o menos? Pela lógica, eu não teria que ter, pouca manteiga, muita manteiga, não teria que ter o quê? Menos manteiga? Vocês perceberam que há uma lógica? Claro que a norma padrão não está dizendo isso. A norma padrão nega, fala que não pode. A norma padrão está ditando a regra para nós. Está dizendo que nesse caso tem que ser menos manteiga. E daí vai contra a própria regra dos pronomes, né? Viram então? Olha lá, então no uso da língua, ao concordarmos o pronome menos com o substantivo manteiga, percebemos que a lógica ela existe no fundo. Se nós voltarmos lá atrás, lembra do menos que tu falou no início? E aí? Vocês viram então que tem lógica? Surge uma relação de sentido, ou menos, ou então a própria palavra meia que a gente viu agora há pouco. Vamos continuar lá. Agora uma coisa importante vocês têm que ter noção, tá? Porque eu falei do menos aqui, e vocês vão sair escrevendo aí, o professor de você vai pegar na orelha lá quando você fizer o exercício e mandar para ele. Preste atenção, isso é importante. Menos, ela está fora da norma gramatical. Mas ela está dentro do sistema da língua, porque faz parte da língua, gente, que você gostando ou não, um gramático gostando ou não, está dentro da língua, as pessoas falam, e olha, não sou eu que estou dizendo isso, não é só o professor Adriano que está dizendo, são as pessoas que estudam, os estudiosos da língua. Então, o que nós temos que perceber?
Uma coisa é ter prestígio e validade social. E, professor, o que você quer dizer com isso? Prestígio e validade social é usar palavras da norma padrão, em que a sociedade aceite esta palavra. Aí é você ter prestígio naquela variante. Outra coisa é existir. Menas não tem prestígio social. Menas, a validade social dela, de maneira geral, não é lá aquelas coisas, a gente não aceita. Entretanto, ela existe. Não existe? É de pensar. Agora é com vocês, meus queridos e minhas queridas. Vamos ver uma atividade aqui para a gente colocar em prática o que nós estudamos aqui. Conhecem aquela pessoa que está ali do lado? Aquele é o Dunga, é técnico da seleção brasileira. Opa, ex-técnico, né? Um técnico da seleção brasileira de futebol. Ele passou. Vamos ver aqui então a atividade. Em uma entrevista coletiva com a finalidade de convocar jogadores para a seleção brasileira de futebol, o então técnico Dunga disse a seguinte frase, está ali em destaque a frase do homem. Desde que eu comecei a jogar futebol, as primeiras palavras dos treinadores eram jogar pelas pontas, onde tinha menos gente. Ele falou essa entrevista aí, ele deu essa entrevista lá em 2016, mais ou menos, acho que eu não vou bem certinho, não lembro a data, mas 2016. Então, ele falou menos gente. Com base na nossa aula, nos nossos estudos de hoje, podemos dizer que o técnico da Seleção Brasileira de Futebol fez a concordância entre a palavra menos e o substantivo gente? Explique. Agora, você fica aí, eu fico aqui e eu aguardo você fazer o exercício. Vai lá, moçada! E aí, meu querido? E aí, minha querida? Rapidinho você fez, né? Eu curto você por causa disso. Você é esperto, faz as coisas rapidinhas aí, né? Tá acompanhando a aula, é claro, tá sabendo. Vamos para a correção do exercício, então? Lembra aqui o nosso Dunga? Vamos ver, será que ele... Como que foi essa concordância do menos com gente? Como é que você fez aí? Lembrando sempre, aqui eu tenho uma proposta de resposta. Pode ser diferente da tua, tá? Fique tranquilo. Como vimos em nossos estudos, o técnico Dunga utilizou a lógica do sistema da língua. Lembra que eu falei? Está fora da norma padrão, da gramática tradicional, mas está dentro do sistema da língua. E fez a concordância com o menor prestígio. Lembra que eu falei a variante com maior prestígio é de menor prestígio? É isso. Ele fez a concordância entre o pronome menos e o substantivo gente. Entretanto, segundo a gramática prescritiva, ele cometeu um erro, pois deveria ter utilizado a forma menos. Importante que você perceba isso. A palavra ela existe, mas não está dentro da norma padrão. Vamos lá? E agora? Eu falei agora há pouco aqui com vocês de pronome. E agora? E o adjetivo? Como é que eu posso não confundir adjetivo e advérbio, hein? Ai, que dúvida! Eu tenho um monte de dúvida às vezes também. Você não tem? Claro, é normal. Vejam lá então, bastantes vezes, viu que bonito? Bastantes vezes. Quantas vezes você ouviu essa palavra bastantes? Ela existe, hein? Quando for a ideia de um pronome, várias vezes, né? Então, bastantes vezes encontramos exercícios, questões que nos trazem dúvidas a respeito das classes gramaticais. É o caso da distinção, como eu vou saber de advérbio e adjetivo. Quando que eu vou saber a diferença entre eles, né? Observem aqui neste exemplo.
Depois da confusão, o diretor entrou furioso na sala do 8º ano. E agora? Furioso na sala do 8º ano. O professor lá pediu, e aí, vamos analisar, vamos pegar aqui qual que é o sentido dessa palavra? Vamos fazer uma análise gramatical? E aí, furioso, ele é um adjetivo? Ele é um advérbio? Lembrando o seguinte, se ele for adjetivo, ele vai caracterizar quem? O diretor. Se ele for um advérbio, ele vai mostrar como que ele entrou. É difícil. Vamos acompanhar comigo, então, o raciocínio. Para você fazer isso, é só flexionar o substantivo para o feminino ou no grau, para o feminino ou para o número, do singular para o plural. Se ele está no singular, passa para o plural, enfim, fazer uma das duas. Se a palavra alterar de gênero, então, se o furioso lá que estava dúvida, né, alterar o gênero, pode saber, é o adjetivo. Se não alterar, permanecer inalterada, será um advérbio. Observe embaixo, então, depois da confusão, a diretora, eu mudei, lembra que era o diretor? Entrou furiosa na sala do 8º ano. Furiosa alterou, concordou com o quê? Com a diretora. É o quê, então? Adjetivo, não é? Tá lá, ó. Sobe. É um adjetivo. Tá ali. Por quê? Veja que eu fiquei, olha só. Depois da confusão, a diretora entrou furioso. Não dá, né? Vocês perceberam? Muda. Vamos lá para frente. Outros exemplos, olha lá. O diretor falou alto com os alunos. A diretora falou alto com os alunos. Ela não falou alta. Então aqui nós temos um advérbio, ele não muda. Vamos lá para a atividade 2 para finalizar nossas atividades de hoje? Os termos em destaque a seguir são adjetivos ou advérbios? Explique a estratégia que se usou para chegar à resposta. A aluna respondeu feliz à pergunta do professor. O professor fala baixo, o que dificulta a compreensão. O morango custa caro. Fica aí, eu fico aqui e a gente já volta. Vai lá! E aí, meu querido e querida, respondeu? Vamos lá? Olha lá! A aluna respondeu feliz à pergunta do professor. É um adjetivo, pois se flexionarmos para o plural, substantivo alunas, teremos a palavra felizes, não é? As alunas responderam felizes. O professor fala baixo, o que dificulta a compreensão. É advérbio, pois se flexionarmos o substantivo para professores, não altera a palavra baixo, né? Os professores falam baixo. Não falam baixos, né? E a última, o morango, professor, o morango, é bom, né? O morango custa caro. Ele é advérbio, pois ao flexionarmos o substantivo morangos, não há alteração da palavra caro. Se o verbo aqui fosse está, o morango está caro, aí seria adjetivo. Os morangos estão caros. Foi isso! Vamos ver o que tu aprendeu hoje? Hoje foi bastante coisa, né? Nesta aula aprendemos mais sobre o uso do advérbio, compreendemos as diferenças entre a norma padrão e o uso de palavras dentro do sistema da língua e diferenciamos o adjetivo do advérbio. Legal, meus queridos, legal, minhas queridas! O professor Adriano fica aqui, você fica aí e até mais! Tchau!